fazer uma pergunta para o Fábio. Lembra que ele falou do assistido ao colaborador? Lembra? Ele fez aquele circuito, esse circuito que nós nos incluímos. Nós chegamos à casa espírita como assistido, não foi? Sim. Depois nós fomos recebendo todo aquele acolhimento, aquele envolvimento. Aí chegou um momento que nós já estávamos preparados e fomos convidados para as escolas. E essas escolas nos capacitou para hoje sermos o colaborador da Casa Espírita, de alguma forma, né? E o Fábio falou coisas importantíssimas, ele falou da juventude, olha só, a juventude chegando. A juventude na Casa Espírita, que para nós é fundamental, que a gente tenha aí esse acolhimento com os jovens, para que os jovens dê continuidade, não é assim? Então a gente vai perguntar, por que a Casa Espírita, né? A maioria das casas espíritas, a maioria dos lugares que a gente frequenta, e aqui no Antônio de Oliveira não é diferente, a faixa etária, ela está por volta de quantos? 50, 54? 25, 26, 30 mais velho. Mas nós temos uma estatística que a característica do frequentador espírita é feminino, está na faixa dos 55 anos. Né? Essa é uma estatística de amostragem que a gente tem. Então, como atrair os jovens? Será que alguém tem uma fórmula mágica? Como nos dedicarmos como colaborador para essa tarefa de capacitação para ajudarmos a Casa Espírita? Porque é muito fácil a gente falar, nossa, a Casa Espírita não tem jovens, mas o que a gente faz como colaborador? Qual é o nosso papel? Então nós vamos direcionar esse questionamento para o Fábio, para que ele possa falar um pouquinho para nós dessa questão do atrativo, dessa questão, porque muitas vezes a gente tem ideias, mas fica só na nossa cabeça. Então, aquela situação em que é importante falar com o dirigente da casa, é importante amadurecer, é importante fazermos mais reuniões, discutirmos mais as questões, até chegarmos no modelo que possa atrair. É isso? Vamos perguntar para o Fábio, para que ele fale um pouquinho para nós? Bom, a minha Casa Espírita, Fraternidade Espírita União, que fica na Penha, também tem essa característica. Maioria mulheres e ausência de jovens. Eu falo, inclusive, que os homens da fraternidade são os frouxos. Porque tem o público feminino impera, lidera, trabalha, e nós homens ficamos correndo atrás do progresso das mulheres. Né? Qual seria a resposta, então, para atrair o público jovem para a Casa Espírita? Eu não sei o que fazer, mas eu sei o que não fazer. O jovem não gosta mais de sentar e assistir conversa. Não gosta. Nós tivemos uma pandemia em 2020, 2021, e todos os trabalhos da Casa Espírita foram suspensos. E a fraternidade tem bastante trabalho, bastante atividade. E nós conseguimos retomar hoje todos os trabalhos da Fraternidade Espírita União, que é de segunda domingo, menos a evangelização infantil e a mocidade, que nós tínhamos antes da pandemia e não temos mais. E aí, desde então, já são 5 anos, eu me pergunto, como atrair o jovem, como retomar a evangelização infantil, como retomar a mocidade espírita. E eu não encontrei respostas do que fazer.
Mas eu encontrei respostas do que não fazer. Botar o jovem para assistir palestra, tem que não. Ele vai uma vez para nunca mais na vida. E a frase dele vai ser: sempre o espírito é chato. Só tem velho. É o que a gente ouve. Não adianta falar para o jovem ler um livro. E ler um livro? Como assim ler? Tem que ler isso aqui? Mas tudo isso? Tem 150 páginas aqui, muita coisa. Não leio. Falar para o jovem pesquisar, então vai lá, pesquisa o que é o espiritismo. Ele vai perguntar para o chat GPT. O chat GPT pode até trazer coisas boas, coisas construtivas, mas nunca de maneira aprofundada. Então o jovem está buscando o seu conhecimento num patamar raso, na superficialidade, né, naquelas coisas que não se aprofundam. E você fala para o jovem desenvolver uma atividade que dure mais de 15 minutos, ele também não faz. O jovem gosta de informações rápidas, de informações que eles possam assimilar facilmente, que não exija uma pesquisa mais aprofundada, uma leitura e assim por diante. E o jovem não gosta de ser desvalorizado. Então, eu achei muito importante essas reflexões, porque eu até utilizei uma palavra que talvez tenha sido desagradável na exposição, que é a mediocridade. E lamentavelmente nós vemos muitos jovens envolvidos em coisas ruins, em coisas. E aí o Toninho trouxe a lição da Alice no gato. Né? Para onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve. Eu acho que nós estamos enfrentando isso em relação aos nossos jovens. Talvez nós estamos fazendo pré-julgamentos. Talvez nós estamos falando muito e não ouvindo. Os jovens devem ser ouvidos. Não adianta passar sermão em filho hoje. Resolve. A gente tem que sentar com ele e falar: e aí? O que você tem para me dizer? E ouvir. E nós espíritas, talvez ainda pela presunção, né, queremos falar, queremos impor, queremos dizer que o espiritismo é a salvação, e nem Kardec disse isso. Kardec falou que a caridade é a salvação, não o espiritismo. As respostas para essas dúvidas que eu também tenho, que todos nós temos aqui, talvez seria: jovem, o que você gostaria de ver na casa espírita? O que você gostaria de fazer na casa espírita? Porque eles precisam se sentir úteis. Né? O colaborador confiante tem que ser um colaborador motivado, engajado, que se sente útil, que tem prazer em estar ali. E o verdadeiro líder é aquele que desenvolve potencialidades nos seus colaboradores que nem eles sabiam que tinham. Então nós temos que, em primeiro lugar, ouvir esses jovens, saber quais são as expectativas desses jovens, para que em seguida nós possamos orientá-los e despertar nesses jovens as suas potencialidades. E isso nós sabemos que eles têm de sobra. São as crianças índigo, são espíritos mais evoluídos do que nós, potencialidades eles têm de sobra. Fazendo com que eles se sintam úteis e motivados na casa espírita, talvez essa seja a resposta para que eles somem conosco e sejam o futuro do espiritismo no Brasil. Eu vou cutucar um pouquinho mais, gente. Vamos cutucar um pouquinho mais o Fábio nessa questão. Já que nós chegamos, a grande maioria de nós chegamos pela dor, como assistido, será que o jovem não tem dores? Será que o jovem está isento de dores que ele não busca a casa espírita? Até no seu depoimento pessoal, você trouxe que você veio muito jovem para a casa espírita pela dor, movido pela dor. O que está acontecendo que o nosso jovem ele não busca a casa espírita? Qual é, talvez, aí não é nem o atrativo, mas aquela questão do consolo mesmo, buscar
na casa espírita um lenitivo, um alívio para aquilo que ele está passando. Por que ele não busca? O Toninho também falou um pouco dessa questão do isolamento. Hoje o jovem está muito isolado, está num ambiente isolado, não é só o jovem, nós também, de alguma forma, estamos com medo e muitas vezes estamos isolados. Mas o jovem, a gente percebe que ele está muito agrupado e a casa espírita não é a alternativa para ele chegar. O que acontece? O que acontece? O que você acha? Eu trabalho na área jurídica também, né? Eu sou cheio de defeito. Professor, né? E muitas crianças e jovens vítimas de violência não contam aquilo que sofrem na família. Contam com um amigo ou contam na escola. Então, os jovens procuram exteriorizar as suas dores aonde eles se sentem amparados, acolhidos, protegidos, entendidos, sem julgamentos. A família muitas vezes julga. A família muitas vezes é severa na educação. E o jovem não gosta disso. E talvez a casa espírita esteja fazendo a mesma coisa. Será que nós não fazemos julgamentos precipitados muitas vezes? E fazendo com que esses jovens não busquem no seio da casa espírita a solução para as suas dores? Então eles vão procurar um amigo, na escola, em outro círculo que seja da sua confiança. Eu acho que nós precisamos estar receptivos, nos mostrar receptivos, para que esses jovens, ao passar pela primeira dificuldade, pela primeira dor, pelo primeiro problema, venham nos procurar. E saber que nós estamos prontos para ouvi-los sem julgamentos. Pode ter feito a pior bobagem do mundo. Eu não vou te julgar. Nem por sua orientação sexual, nem por suas convicções políticas, por nada. Aqui você não será julgado. Afinal de contas, Kardec foi um livre pensador. O espírito é um livre pensador, senão não estaríamos falando de fé raciocinada. Nossos jovens devem ser livres pensadores e saber que nós estamos à disposição deles para aquilo que eles precisarem, sem julgamentos. Eu acho que o ponto central de tudo é ouvir o jovem, estar disposto para ouvi-los em todos os momentos. E mudar, né? Eu acho que, né, vou agora dar o eu nunca colaborei constantemente. Eu desde muito jovem gosto. Certo? Eu não estou tão jovem, porque o tempo passa, né? Mas eu entendo que essa geração agora, com essa modelagem que é feita, não vai atingir. Não atinge. Então a gente tem que pensar outra forma. Eu falo por mim, que não sou tão. Não comecei muito jovem a frequentar. Então, todas as vezes que eu vou, por alguma coisa, né, que as dificuldades que a gente tem, a gente paga. Mas a gente tem infinitas vezes. E eu gosto. Por gostar. Mas eu entendo que o que eu faço na minha profissão, agora eu vou olhar para mim, mas assim, dando como um exemplo. Eu faço exatamente o que vocês fazem aqui no meu dia a dia, falando constantemente, movimentando a área da saúde, né, que é onde eu trabalho. Isso me consome muito. Então, toda vez que eu quero me dedicar um pouco mais na colaboração para o centro, eu sempre tenho muita coisa que eu faço no meu dia a dia constantemente. E aí é isso, precisa ter algo que te puxe realmente para que isso seja um valor para você. Para o jovem, né? Tem que ser valorizado, aquilo tem que ter valor. Então, essa é a modelagem que eu entendo. E eu venho há anos, eu tento colaborar de alguma forma, as pessoas aqui. Eu venho neste centro e às vezes eu sempre pergunto, por que eu gosto tanto daqui? Eu não consigo nem explicar. A única explicação mais lógica que eu tenho com essa casa, e é aqui, nesse lugar, é o nome. E vai uma pessoa muito querida da minha vida. E foi. Então eu acho que essa
marido, eu falo assim, eu preciso ajudar. Eu não quero que acabe, né? Mas só que antes de eu perder essa pessoa, já eu gostava, né? Então, assim, desde muito nova, ela minha filha, de pequena, por conta dela, eu ia em outros lugares, porque ela era uma criança que não dormia, ela não tinha paz para dormir, uma coisa assim. Então, eu e meu marido buscamos. Então, o que eu estou levando para vocês é o seguinte, né? A forma, né? E aí o acolher, né? Quando vocês falam como atrair as pessoas, né? Aqui eu sou atraída não é pelas pessoas, é algo muito maior. Então, independe de quem está aqui, eu me sinto bem aqui, ok? E aí o jovem, como que ele vai? Eu não tive formação de família. Na realidade, a minha família, ela nem é tão católica, eu fui, nada, cada um não tem essa formação. Que eu acho que é isso também que vem acontecendo. Então, a gente procura sozinho se ajustar. E aí eu fico imaginando que a forma como a gente vai atrair o jovem aqui é muito diferente, gente. É só para você olhar o que hoje a própria Igreja Católica mudou, né? O que a gente via da Igreja Católica antes e hoje, como eles estão fazendo, é totalmente diferente, que é para atrair, né? Então vocês veem, eu vejo assim, eu tenho uma prima novinha que ela vive, e eu olho e falo assim, meu Deus, mas como é que ela vive só fazendo isso, né? Ela não parou tudo, agora casou, a gente foi num casamento e tinham 350 pessoas. E é comunidade, né? Que eles falam, e eu não sei nem explicar. É uma comunidade e é na religião católica. E o que tinha de jovens lá? Mas aí é o que você falou, é uma coisa que vem da família, porque a tia sempre foi muito católica. Sim, ali. Então eu acredito que isso também é uma coisa que traz o jovem. E aí o que acontece com o os evangélicos, né? Como eles estão puxando as pessoas. Eu acho que né? talvez É um movimento totalmente isso, diferente. como que eles E é assim, a gente que gosta do espiritismo, eu não sei, às vezes a gente tem até, quando alguém te pergunta, você fica meio assim, né? Melhor eu falar que eu sou católico ou é melhor eu falar que eu sou espírita? Desculpa, mas é uma realidade. Eu estou abrindo o coração aqui, que acho que essa é a proposta, né? E muitas vezes é melhor você falar assim, eu fui criada no católico, mas eu gosto do espiritismo, você não é da doutrina espírita, entende? A gente fica, às vezes, mediando isso porque eu acho que a doutrina não quebrou alguns paradigmas que vêm, né? Que se misturam muito quando você fala do espiritismo, né? Como eu acho que tem candomblé, tem mesa branca, tem muita coisa, né? Quando você fala essa palavra espírita, as pessoas vão criando julgamentos, né? Assim, tipo, nossa, então... E aí, essas coisas, eu acho que tudo isso que eu estou falando, e é da minha experiência de anos, né? Eu não venho aqui há pouco tempo, eu nem sei quantos anos eu venho aqui, eu não faço nem ideia. Mas só que o meu sogro morreu são 20. Que é o Antônio de Oliveira, que tem um nome advogado. E ele era um espiritualista fantástico, mas não de casa espírita, mas ele gostava de candomblé. Umbanda, então, eu não consigo nem diferenciar muito, tá? Mas eu nunca fui, mas eu via ele, eu gostava da energia que ele tinha e tal. E aí a gente olha para o jovem e eu falo, se o espiritismo não mudar, ele não vai conseguir trazer esse grupo jovem para cá. Porque precisa mexer na modelagem. E mexer na modelagem, às vezes, pode mexer nas crenças, né? É só uma pitada. Como é que é teu nome? É Luciana. Luciana. A Luciana trouxe questionamentos e é fácil, né? Porque a gente joga para a casa espírita e a casa espírita tem que se virar. Então, o que a gente está propondo aqui é uma mudança de olhar, que a gente entenda que nós somos colaboradores do bem. Nós somos
convidados ao trabalho voluntariado. Então, essas respostas, na verdade, não temos uma resposta, nem a Casa Espírita tem. Mas o que a gente precisa, no fundo, é desse engajamento mesmo. Essa jovem aqui, linda, né? A gente olha assim e fala, puxa vida, que bacana. Mas é jovem. Ali, nós estamos diante de um desafio muito grande. Daquele movimento que nós precisamos entregar. Né? E já estamos passando da hora, essa que é a verdade. Precisamos buscar soluções. Não temos a resposta quadradinha, mas nós já sabemos o quanto nós podemos colaborar, de alguma forma. Vamos passar para a segunda pergunta? Para a gente ficar uma reflexão que a gente vai levar e a gente vai trazer novamente para a Casa Espírita, até que a gente tenha realmente a inspiração para poder colaborar um pouco mais. E a nossa pergunta vai para o nosso querido Toninho da Lapa, que é o nosso professor e também o diretor. Não é, Sueli? Já foi aprovado. Já, né? O Toninho, ele falou sobre o colaborador confiante, que é aquela proposta realmente de nos sentirmos inseridos dentro de um contexto de ação no bem, né? E aí vai a pergunta, qual a diferença entre o colaborador confiante e o colaborador vacilante? Resposta isso para nós. Só recapitulando algumas coisas que foram faladas, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos sendo um pouquinho impacientes, nós, doutrina espírita, porque nós não estamos refletindo que dentre as filosofias que surgiram, o espiritismo é o bebê. Né? Tem aí filosofias milenares aí, né? Que já vêm até de antes de Jesus e estão aí, né? E a doutrina espírita não, ela surgiu aí em 1860, 1850, para organizar essas ideias. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que em tão pouco tempo, ao invés de só falar o que a gente sente assim, de pessimismo, a gente falar o que a gente tem de otimismo, porque o que a doutrina espírita já alcançou nesse pouco tempo de filosofia é uma coisa espantosa, uma coisa muito bacana. Agora, a questão do jovem. Eu sou instrutor das pessoas adultas aqui no Centro Espírita, né? Porque eu acho que tudo que ele falou aqui que é referente ao jovem, né? Que o jovem não gosta de ler, que o jovem não se aproveita, eu acho que não é só o jovem, não. Eu estou vendo que toda uma sociedade está caminhando com com essa falta de assumir a sua própria evolução. Né? E o jovem hoje, até o ensino médio, ele está querendo um jovem protagonista. O jovem protagonista, Só que hoje nós estamos vendo um jovem protagonista sem conhecimento. Então, quer dizer, que protagonismo que leva um jovem sem conhecimento? Além do baixo conhecimento que a gente vê aí no Enem aí da vida, ainda a gente tem que lutar, a gente tem que compreender que o jovem está numa idade que nós também passamos pelas mesmas coisas. Namorar, estudar, se formar na faculdade. Então quer dizer que não é um problema da doutrina espírita apenas e tão somente. É um problema generalizado. E a falta de valores dado pela família. Então tudo isso colocado no caldeirão dá uma reflexão e tanto. Né? Quanto ao Centro Espírita, eu
vejo o seguinte, que nós temos algumas figuras. Nós temos o visitante, nós temos o assistido, nós temos o estudante e nós temos o colaborador. Então é uma escadinha. Né? Então, toda a atenção voltada ao nosso visitante. Por quê? Porque se nós não conversarmos com o entorno da casa espírita e não estarmos sabendo quem está aqui no nosso entorno, se é uma vila de pessoas mais velhas, se é uma vila de pessoas de jovens estudantes, se é uma vila que tem muitos moradores de rua, se é uma vila que não tem moradores de rua, mas tem pessoas mais idosas. Então, quer dizer, tudo isto vem numa estatística que eu acho que o Centro Espírita não faz. Ele abre a porta, dá o passo, faz a palestra, mas ele não se comunica diretamente com o entorno. Né? Então, quer dizer, isso falta o visitante. E eu tenho visto que depois da pandemia, dezenas de casas espíritas que eu conheço funcionam com a porta fechada, por causa do medo. Né? Então, quer dizer, existe aí, na falta de colaboradores, uma série de circunstâncias. Atender bem o visitante, né? Dar a assistência que ele precisa, ou assistência espiritual ou assistência material. Né? E depois ter a capacidade que Allan Kardec fala no livro Viagem Espírita, da sedução doutrinária. Né? A doutrina tem uma sedução. Né? Que é a sedução maior do que você saber que as pessoas que morreram não morreram para sempre? Quer sedução maior do que você saber que quando nós morrermos a gente vai se reencontrar com essas pessoas? Então, quer dizer, a doutrina tem inúmera sedução, mas essa sedução não é apropriada às pessoas que estão no centro espírita, que muitas vezes faz um trabalho mecânico, um trabalho como aprendeu. É assim, é assim, é assim, é assim. A pessoa chega, tem que ir para a entrevista, faz a entrevista, vai. Então vira um negócio mecânico. Vai dar o passe, como que eu vou dar o passe, como que eu vou dar. Quer dizer, ficam muitas vezes discutindo o que não é importante e deixa de discutir o que é importante. Né? E o departamento de atendimento fraterno. Esse departamento como ela perguntou quem é a alma, eu acho que esse departamento é a alma, porque ele tanto se relaciona com o atendimento ao visitante, o atendimento fraterno, né, a recepção fraterna, como ele é o ouvido da população a população não deseja ir lá na igreja só se confessar e tomar a comunhão e ir embora para casa, escutar o sermão e pronto. Então, muitas vezes é isso que o centro está fazendo. Né? Não está dando aquele ouvido que a população, quem tem algum problema, ele precisa conversar com alguém. Né? E esse departamento, muitas vezes, está mal estruturado, com pessoas que não se capacitaram para fazer isso, muitas vezes empurrados para fazer isso, né? Não tem qualidade, muitas vezes não tem qualidade. Se esse departamento de atendimento fraterno não tiver qualidade, não adianta você querer colaborador lá na outra ponta. Aí nós passamos para o estudante, a escola. Quem é que está dando aula? Essa pessoa tem capacidade, essa pessoa está indo atrás de se capacitar, ou ela simplesmente pega os alunos o ano inteirinho e fica lendo o livro para os alunos. Né? Então, quer dizer, ninguém aguenta isso durante muito tempo, porque ler eu posso ler em casa. Né? Então, eu tenho que ali ter uma qualidade de ensino buscando a aprendizagem. Né? E depois o colaborador. Então, temos o visitante, o assistido, o estudante e o colaborador. Mas, dentre os estudantes, o centro está preparado para oferecer oportunidade a esses estudantes. Ele tem um olho sobre essas pessoas que estão na escola, ele está sabendo quem que precisa, quem pode exercer determinada tarefa. Mas a pessoa é psicóloga. Mas nós não temos psicologia aqui. Mas será que não dá para criar alguma coisa para oportunizar? Eu tenho a matéria-prima, mas eu não crio um produto para que essa matéria-prima possa atuar. Né? Então, não, é isso. Ou você vai ser passista, ou você vai ser isso, ou você... Não. Mas não é aproveitado aquela potencialidade que a pessoa tem.
muitas vezes eu chego lá, pô, mas por que você toma passe há 20 anos? Ah, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer nada. Então, quer dizer, a pessoa vem, frequenta a casa há tanto tempo e a casa não tem olhares para melhorar isso. Então, quer dizer, tudo isso envolve aqui o colaborador bem formado e que tem qualidade no serviço que o Centro Espírita fornece para a comunidade. Então, quer dizer, se o centro tem que ter esse olhar com o entorno, quando chega nesse patamar do colaborador, tem que ser questionado também a qualidade. Então, quer dizer, são várias facetas que eu digo assim, falha nossa. Falha nossa. Mas por que a gente não tem o jovem? A gente não tem o jovem porque a gente não tem o colaborador, a gente não tem nem o colaborador, como é que vai ter o jovem? Né? E por que nós não estamos tendo isso? Então, quer dizer, eu tenho visto muitas pessoas falando que a gente precisa mudar o centro espírita, mudar a doutrina, mudar a filosofia para se comparar com a igreja católica que está lotada, com a igreja evangélica que está lotada, mas a gente não pensa em como a gente aplicar a doutrina que nós aprendemos, porque a maioria não leram nem a Gênese. E nós estamos falando do jovem. Não estamos falando do jovem. Ah, mas o que tem na Gênese? Ah, não sei. Ah, tem um livro Gênese aí, eu já cheguei em Centro Espírita. Ah, eu precisava ver uma página da Obras Póstumas. Ah, mas a gente não tem esse livro aqui. Poxa. Então, quer dizer, a obra básica não está presente na casa, e se estiver presente na casa, não está presente no conhecimento. Então, quer dizer, eu vejo que, como é uma doutrina jovem, a gente precisa melhorar o que nós temos, para depois pensar naquilo que nós não temos. E o colaborador confiante que tem essa estrutura, que tem esse desejo de colaborar dentro de uma casa espírita? Então, a casa espírita, ela precisa ter argumentos para arregimentar essa confiança. O colaborador não veio confiante lá da rua. É um processo. E se eu tenho aqui, desde o visitante até o assistido, se eu tenho essa prerrogativa de argumentar para que ele sinta confiança naquilo que eu estou fazendo, naquilo que ele pode fazer, aí então a gente vai formar o colaborador confiante. Porque é uma via de mão dupla, né? Se a casa também oferece espaço para que a gente colabore, até com novas ideias, argumentações, com algumas observações, é importante. Então, essa via de mão dupla é fundamental. A gente valoriza tanto uma casa que tem 78 anos. 78 anos. E, além de nós, ela sobrevive. Além de nós. Então, muitas vezes, nós precisamos ter esse olhar. O que eu posso colaborar na casa espírita? O que eu posso oferecer, até com a minha experiência profissional, um pouco da minha experiência profissional, revertendo dentro desse processo do espiritismo, o que eu posso oferecer? Então, esse apelo que a gente faz hoje, em forma de seminário, de uma forma descontraída, é para realmente engajar, trazer essa proposta de colaborarmos mais dentro da casa espírita. Na Fraternidade Espírita União nós temos uma escuta terapêutica com 3 psicólogas que são voluntárias da casa. Conseguimos implantar esse trabalho. Olha que bacana. É isso mesmo, porque a psicóloga aqui, de repente, uma pessoa que trabalha com crianças de alguma forma pode colaborar, ou com jovens dentro de sala de aula pode colaborar. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Só não é muito adequado colocar advogado. Como é que é? Não é muito adequado colocar advogado. Você deve A Cida é uma colaboradora do Antônio de Oliveira e ela também
participa também. da área de infância e juventude lá na UFESC, né? Como vocês realmente falaram, assim, o que a gente percebe, as crianças, elas vêm com os pais, com os avós, aquele que cuida. A gente até fala que é aquele que cuida, porque hoje são meus pais, são minhas mães, né? Então hoje aquele que cuida da criança, a gente percebe que é aquele que leva ela na federação. Aproveitando, os pais, né, aquele que cuida, também faz o curso, o estudo, né? Então isso é importante. Então assim, eu vejo que hoje são os jovens que estão sendo pais, que já faz muito tempo, meu filho também tem 43 anos, então foi pai muito jovem, apesar de ter tido ali, né, sempre igreja católica, é onde a maioria começa, né? Então é ali, vamos na igreja, vamos. Né? E é onde o evangélico também, você está vendo aqui, o evangélico, ele arrasta ali seu filho até uma certa idade, que a gente sabe, todas elas, todas as religiões, a gente consegue arrastar os filhos para a sua vida. Depois vai chegando uma época que realmente a casa espírita, chegar, ouvir uma palestra, a gente vê que os jovens pacientes. Ai, mas de novo, mãe? Nossa, ouvir aquele cara de novo falando, né? Então eles falam, poxa, não tem nada, não tem um outro atrativo, outros assuntos. O que a gente também percebe na federação? A música. Nós temos a oficina cultural, que é muito legal, e eles ficam todos animados com isso. Então, na oficina, eles não escolhem, você quer música. Então, na igreja hoje, o evangelho ainda é um pouquinho mais restrito à música, né? Não é essa música, vamos dizer lá, com bateria, né? Porque o jovem gosta disso. Mas já tem esse modelo, né? Já tem esse modelo. Então, isso é interessante. E é isso que leva as crianças. E é legal o quê? Você gosta, você tem, vamos dizer, um dom ali. Eu gosto de tocar o violão. Então, a criança vai querer. Olha o voluntariado, né? O voluntariado trazendo novas ideias, realmente chamar novas a formas. criança. E você pode passar uma mensagem lindíssima. E é na música, e ali que você já começa. Talvez ter espaços para receber as crianças com os pais. Assim, o pai vem para a palestra, porque acho que tem um pouco do que o Toninho falou, acho que não mudar a filosofia, porque a gente que é adulto, a gente gosta. Eu pelo menos adoro ir pela palestra. No meu caso, eu gosto da palestra. E aí, da palavra, daquilo que eu escuto, daquilo que eu reflito, para mim eu acho importante, porque eu gosto. Então, eu acho que talvez, para o pai ficar mais à vontade, os pais trazerem as crianças, ou as pessoas que cuidam das crianças, porque hoje a gente tem famílias em vários contextos, né? A gente tem que receber essas pessoas, tem que acolhê-los, e ter um espaço lúdico, talvez, para a criança, uma atividade, né? E aí entra o colaborador, está aqui para receber essas crianças, entretê-los enquanto os pais estão lá dentro, os jovens também ter uma célula que seja mais compatível, né, ao que eles estão buscando. E lógico, né, sempre levando a palavra. Isso que é o que a gente está. É o que faz parte ali, vai atender. E realmente as crianças gostam de falar. Gostam de expor, né? De interagir, às vezes até vem estar no assunto, eles trazem alguma coisa que eles estão vivenciando dentro da casa. Né? Que eles querem falar, né? Alguma coisa que se passou, alguma coisa que aconteceu com ele, é aquela hora que a gente também tem que voltar no assunto. Né? Dentro daquele assunto. Você tem que aproveitar isso. Né? Aproveitar, né? E agora, quanto ao estudo, eu acho que a casa espírita, assim, eu acho que ela, muitas vezes, às vezes, falta pra gente, nós, trabalhadores, falta muito um estudo, talvez dentro do colaborador, um estudo, expor um pouquinho mais dos seus
da Gênesis. Eu penso que se a gente também não a Gênesis. Eu falo, gente, entendeu? Porque é difícil. É difícil, então eu preciso de uns que sejam mais para a gente falar sobre a gente. Fazer esse estudo. Né? Para poder, tudo bem, poder a curiosidade, vou ter. Então, de repente, eu leio, nossa, entrou na minha cabeça. Eu preciso do outro para me falar, talvez, de uma outra maneira. Mas dentro daquilo, talvez, que a filosofia não vai mudar. Ela não pode. A senhora tem razão, porque se a entrevista não tem qualidade, se a exposição não tem qualidade, se a aula não tem qualidade, como é que você vai ter colaborador? E esses são os cartões de visita da Casa Espírita. Sim. É uma preocupação muito grande na fraternidade com essas três coisas. É a palestra, a orientação e o estudo. O cartão de visita da casa. Se for ruim, a pessoa não gosta. E às vezes é o primeiro contato com o espiritista. E quantas vezes eu vejo, faltou um entrevistador, vai lá você mesmo. Sempre Faltou um expositor, vai lá, você faz uma leiturinha lá. Sem capacitação. Sabe? Então, quer dizer, essas coisas precisam ser melhoradas para a gente ter uma Porque pode ser que naquele dia tem gente nova ali, né? E aí a pessoa, qual é a primeira impressão que a pessoa vai ter? Né? Então, assim, esses cuidados acho que são extremamente importantes. Eu mesma aqui eu já vi, tanto é que quando eu te vi, eu falei para ela, você já assistiu dela? Ela é fantástica. Poucas vezes, mas eu já vi, e assim, precisa, né? E é fruto de preparo, não tem jeito. Senão nós só estamos dando trabalho para os irmãozinhos lá de cima. Vai você e fala, e aí? Não sai. Sai. Então, quando sai, não é o jovem que não gosta da palestra. Exatamente. Pode ser que naquele dia Quantas vezes a gente tem vontade de levantar e sair? justo naquele dia a pessoa sai com uma impressão. Eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor fala de conhecer o nosso entorno, nós aqui, no Antônio de Oliveira, 77, 78 anos. Então nós estamos aqui. Nós não conhecemos aqui o nosso público. Vamos dizer assim, como é que eu posso convidar esse público para vir para casa espírita? Em primeiro lugar, né, aqui eu vi que os muros estão bem pintados. Agora né? sim, mas antigamente não. Eu moro aqui há 44 anos. Eu devo ter vindo, comecei a frequentar, agora eu vou dar a experiência, eu moro na região. Sim. E eu passava, e eu olhava e eu tinha a sensação, e aí não é uma questão de preconceito não, mas sim de filosofia, de achar, eu sempre achei que era uma casa que era de Umbanda, eu não sabia. Uma vez alguém me falou, olha, não, lá é kardecista. Eu falei, sério? Aí, num momento, eu falei, vou lá, vou ver como é que é. Porque eu, em algumas experiências, já fui em outros, que tem caminhos de luz lá para cima. Eu fiz até curso lá também, como eu já falei, mas eu sempre gosto, me sinto acolhida aonde vem com essa modelagem que vocês têm, né? Que aí é a modelagem mesmo. Eu lembro que uma vez uma pessoa me convenceu a ir num de Umbanda, foi uma única vez na vida. E o meu marido falou assim, então eu vou contigo, porque talvez você vai se assustar com o barulho, com a coisa toda. Ele fez isso pra mim. E isso aconteceu, tá, gente? Era na vontade da pátria, foi como eu cheguei no caminho de luz lá, na vontade. E essa pessoa era uma pessoa que era de porta de escola. Da porta da escola das crianças. E ela falava, não, você tem que ir, é muito bom. Ela me deu um endereço na vontade. E eu falei pro meu marido, ele falou, não, eu vou com você. E fomos. E a gente não achou. E quando eu entrei no lugar, era um caminho de luz da Igreja Kardecista. E eu entrei, olhei e falei assim para a pessoa que me recebeu. Eu
acho que eu estou no lugar errado. A pessoa foi muito sábia, ela falou assim, eu acho que você está no lugar certo. E eu nem falei mais para aquela pessoa, porque dali em diante eu falei, cara, isso é um sinal, né? Assim, que eu não tenho que querer experimentar nada diferente, esse é o caminho. Lá eu fiquei muitos anos até descobrir aqui. Então, isso que você está falando agora, hoje você passa, visualmente você consegue, né? A placa, mas no passado não. Era bem instintivo mesmo. Alguém que te recomendava e dizia, não vai, que é bacana, tal. E aí eu vim, e aí foi quando aí eu me encantei e eu procuro ajudar. Mas é aquilo que você falou agora. Tá, Luciane, mas você ajuda do quê? Eu procuro ajudar na questão material, porque eu não consegui achar e ninguém nunca falou pra mim assim, o que você faz, que você poderia colaborar? Eu também nunca perguntei e fica essa coisa meia que, por exemplo, como que você descobriu as pessoas lá no seu, lá onde você está? Porque você provavelmente faz alguma busca, né? Porque as pessoas chegam aqui, ninguém dá nome, né? Não fala qual é a sua profissão, o que você atua, pelo menos eu acho que muita gente nem sabe o que eu faço. Serviu um copinho de água. Então, como ela perguntou, né? Isso, exatamente. Como ela perguntou, tem várias coisas, muitas coisas que você pode fazer para se comunicar Isso, com a comunidade, né? Iluminar o local, deixar o local bem iluminado, bem bonito, para que as pessoas não tenham medo do escuro, né? Exatamente. Fazer umas comidas, fazer um macarrão de domingo aí para o pessoal comprar, fazer por exemplo, uma hoje, feira do livro, sabe, alguma coisa assim que movimenta. Lá em Bragança, na época do Confesso de Cantareira, teve um exemplo lá de uma menina que veio na nossa reunião e ela estava falando para a gente que ela não tinha muito o que fazer lá no centro e ela pediu para o presidente do centro deixar ela colocar umas cartolinas na porta da casa com alguns dizeres. E o presidente autorizou. Ela começou toda semana, ela colocava assim, leitura da semana, e colocava lá uma frase de Kardec. Na outra semana ela pegava outra cartolina e colocava lá. Ela pegava outra cartolina e ela foi fazendo isso quase que toda semana, sem movimento nenhum da casa espírita. Ela ia na casa espírita, tudo, mas ela fazia esse trabalho. Esse trabalho começou a chamar a curiosidade das pessoas. Então cada um lá, aí teve uma semana que ela não fez, alguma pessoa entrou lá e falou assim, escuta, cadê a frase dessa semana? Entendeu? Então quer dizer, há muitas maneiras, fora a estatística profissional, da gente saber a tendência do bairro, né? Tem muitas coisas que a Casa Espírita pode fazer para ter esse relacionamento com a comunidade, né? Colocar algumas coisas ali para ir desmistificando o medo do centro espírita, né? Ah, não, porque lá na igreja lá, eles falam uma opção de coisas que deixam as pessoas medrosas, né? Então, às vezes a pessoa chega ali no portão e ela não põe o pé para dentro, ela põe só a cabeça assim, olha para o lado, olha para o outro, para ver se não tem espíritos ali, né? Porque está assustada com aquilo. E na época da pandemia, quando todos os centros espíritas fecharam, a Assembleia de Deus do lado da minha casa não deixou nem um dia faltar o recepcionista lá fora, na porta lá, a recepção fraterna, com uma porção de jornal na mão lá e falando com todo mundo, olha, nós estamos fechados, mas se você estiver precisando de alguma orientação, a gente pode marcar uma hora e um horário, um dia, um horário que a gente vai te atender, né? Então, quer dizer, a Casa Espírita tem essa falha. Se ela não tem colaboradores para alguma coisa importante, ela também não tem um colaborador para ser o recepcionista da casa. Para ver as pessoas que estão passando na rua, falar ao menos bom dia para elas. Olha, bom dia! Bom dia, dona Maria. Como está a senhora hoje? Tá, não sei o quê. Então, quer dizer, isso vai quebrando um paradigma de que, nós estamos fazendo a palestra em paz. Quem quiser que entra e pronto.
É isso que nós fazemos, tá? Então, quer dizer, às vezes nós estamos muito acomodados nessa situação. Eu insisto pela via de mão dupla, casa espírita e o colaborador. Tem que ter esse viés colaborativo, né? Esse olhar de acrescentar, até de dar ideias, né? Aqui o nosso presidente ele falou que teve uma situação que ele precisou verificar, mas está gravado. Estou falando, você perdeu. Aqui a discussão está acalorada. Isso é muito, muito bom. Certo? Nós vamos caminhando para a nossa finalização, porque agora o almoço vamos desafiar a Carla a falar um pouquinho dessa questão da atualização. Porque nós falamos da questão das escolas, da questão, em algum momento nós nos tornamos colaborador, e de quanto em quanto tempo a gente precisa dessa atualização, que ela disse tão bem. E por que a gente precisa da atualização? Fala um pouco sobre isso. Nós fazemos as coisas de uma maneira tão automática que eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu nem coloco minha assinatura do amor no que eu estou fazendo. Então, como ele deu o exemplo, que eu vou fazer o passo, eu estou tão preocupada com como tem que ser executado, o passo, modus operandi, que eu não entendo que eu estou doando fluido. Eu preciso envolver em amor aquele assistido que está ali na minha frente. E a atualização, as atualizações, elas servem para nos chamar a atenção, para uma cutucada, para a gente sair da mesmice da gente. Olha, não é nada automático, porque senão, e mesmo, não só em atualização de passo, não só a atualização na prática mediúnica, a atualização dos consultores mesmo. Porque senão vira tudo tão automático, que se eu não for lá para realmente me doar na hora que eu estiver falando, bota ali uma fita, não é? Bota uma gravação, não precisa de expositor. Mas por que não precisa de expositor? Porque tem que ter essa troca, eles têm esse envolvimento nos filhos, tem que ter essa doação fluídica. E muitas vezes nós nos cristalizamos na mesmice e nós robotizamos. Então a atualização serve justamente para isso, para nos pegar. Ó, você está robotizado, pensa aí um pouquinho, porque está aparecendo um pouquinho. E a atualização, o ideal seria que se fizesse no mínimo uma vez por ano. No mínimo uma vez por ano. Não adianta fazer hoje, depois fazer daqui a 5 anos. De hoje até 5 anos eu já virei robô de novo. Uma vez por ano é uma boa medida. E a Nós temos um departamento na casa, que é um departamento de treinamento, né? Então se faz treinamento, mas não pense que nós não temos resistência dos colaboradores em fazer as atualizações. Porque a atualização, vamos pensar assim, a atualização tem muito a ver com o nosso propósito. Né? Cada um tem que ter isso definido. Então, na realidade, ela não deveria ser obrigatória. Eu tenho que perceber a minha necessidade. fazer mais vezes. Exatamente. Eu preciso entender a minha necessidade de fazer. Não é obrigatória. Não sendo obrigatória, fica complicadinho, Eu tinha né? uma resistência lá na fraternidade em relação a isso, né? Nós queríamos fazer uma atualização e fizemos diversos workshops, palestras, cursos. Um grupo em específico lá não vinha. Não vinha, de jeito nenhum. Um deles, inclusive, Médium falava... passista. Médium passista não veio. Um deles ainda falava assim, isso daí eu já estou calejado. Aí qual foi a estratégia? Já que Maomé não vai à montanha, Vamos lá. de surpresa, vou fazer uma atividade aí no seu grupo. Levei a atualização na live. No final das contas, todo mundo gostou, adorou. Ai, que bacana. Isso nós falamos que é o nosso ônibus itinerante, né? E nós levamos a atualização até aquela assistência que está muito renitente. Então, olha, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer Um negócio diferente, né? Exatamente. Então tem que chamar ali, porque realmente esses que não vêm
estão cristalizados, estão robotizados. E nós precisamos, não é? Não é porque é antigo na casa, não é que é uma questão como se pensa, né? Ainda não definiu o seu propósito. Não gosto, né? Exatamente. Tem que ir lá. Tem que cutucar, a gente fica assim, né? Muito bem. Mas é assim mesmo, né, pessoal? A gente, no fundo, nós temos justificativa para tantas coisas e a gente nem imagina que a cada atualização a gente só ganha. E muitas vezes uma única palavra, uma única recomendação já faz a gente dar uma mudança de comportamento. Então, é isso. Mas olha, essa primeira rodada foi muito boa, muito maravilhosa. E a gente quer agradecer esses queridos que ficaram aqui conosco até esse momento. Espero que fiquem na hora do almoço também, né? Mas o Fábio, muito obrigada, Fábio, pela sua colaboração. Adorei te conhecer, adorei ouvir você falar. Virei sua fã. E aqui nós temos dois colegas da mesma casa, nós somos da federação, então o Toninho está lá, um queridíssimo. Esse é o mensageiro do bem, tá? Em qualquer lugar, em qualquer momento, é uma coisa absurda. Como essa criatura, ele se predispõe ao voluntariado. Ele é um exemplo para mim, um exemplo muito forte para mim. Parabéns, viu, Carla? É demais. E nós temos a Carla Constantin, também uma queridíssima amiga, mora no litoral, trabalha aqui em São Paulo, está sempre nas casas espíritas, porque ela é diretora da federativa, então esse contato, e ela é especialista em treinamento, viu? Aproveita. Conversar. E é isso, gente. Que Jesus nos abençoe e vamos nos preparando para o segundo momento que nós temos. Um coral maravilhoso que está para chegar, Vozes de Betânia, até às 14 horas. E depois mais duas palestras, mas não vamos ter essa oportunidade da roda de conversa, essa palestra mesmo para consolidar todas as ideias que foram distribuídas e para nós aí no dia 2.